Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. É segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, isso mesmo, 3 de novembro de 2025, o tempo passa muito rápido, vamos aproveitá-lo de maneira sábia, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 753, com apoio de Unicesumar, melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Nossos polos aqui em Caxias do Sul funcionando sempre, né? Com a dinâmica da Tainé Schmidt. Muito obrigado, querida amiga, desde 2021, desde o início desta programação junto conosco. Temos o apoio de CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, RPP Construções junto conosco também, né? O nosso amigo Rodrigo Postiglione junto conosco. Temos o apoio de Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, Top Down Informática, marca que faz muito por você, começando juntos nesta nossa programação de hoje. Muitos amigos que estão sempre juntos também aqui por toda a plataforma, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, na nossa rádio, né? radiosabecaxias.com.br, ao qual destacamos para você hoje. Caxias é centro das atenções do jornalismo especializado em turismo mundial. Prefeito Adiló recebe a visita do trineto de Giuseppe Garibaldi, que legal, né? Guarda Municipal prende um homem por tráfico de drogas no bairro Salgado Filho. Caxias do Sul conhece a nova Corte do Carnaval de 2026. Isso está em Sabe Caxias. No Brasil e no mundo, Israel identifica os corpos de mais 3 reféns entregues pelo grupo terrorista Hamas. Forte terremoto deixa pelo menos 20 mortos e mais de 500 feridos no Afeganistão. Temos o esporte também, né? A Juventude com dificuldades imensas para sair da zona do rebaixamento, perder para o líder, mas infelizmente era o que tinha pela frente. O Inter e Grêmio também com suas dificuldades. Algumas das informações que marcam este dia 3 de novembro, já que temos uma pós-audiência muito ampla para você também conferir a nossa programação, curtir e compartilhar. E para falar também de acontecimentos importantes, investimentos na área da saúde aqui na Serra Gaúcha, trazemos a nossa pauta de desenvolvimento neste setor. Círculo Saúde inaugura um novo serviço de cardiologia em Caxias. O Círculo Saúde em Caxias do Sul deu mais um passo importante na consolidação do seu novo serviço de cardiologia, com a inauguração oficial que aconteceu, né, da nova hemodinâmica no dia 23 de outubro. Dos mais modernos do sul do Brasil, o serviço integra o projeto de expansão e modernização da instituição, que ultrapassa 8 milhões de reais em investimentos. Para falar sobre a importância, né, deste momento, eu vou trazer aqui o chefe, né, desse setor, o Dr. Marcelo Sabedotti, cardiologista, intervencionista e chefe do serviço de hemodinâmica do Hospital do Círculo, para tratar deste assunto conosco. Peço que desmute seu microfone aí, doutor, por gentileza, né? E está pronto para a lida já segunda-feira, estetoscópio, né? E é isso aí, vamos lá, né? Que bom. Bom dia, doutor Sabedotti. Bom dia, tudo certo? Muito obrigado pelo convite. É colar de médico, né, estetoscópio. Parece que a gente não coloca, parece que está faltando alguma coisa, né? É, colar de jornalista é fone de ouvido, ó. É isso aí. Cada um com os seus... Cada um com seus apetrechos, né? Seus apetrechos, né, doutor? Trabalho. Então a gente está conversando aqui do setor de hemodinâmica mesmo do hospital, né? Então já está em funcionamento, já estamos a pleno vapor aqui. O pessoal já trabalhando aqui desde de manhã cedo, né? E o que representa, doutor, então, dentro desta ideia de investimento? Temos visto aí a tecnologia avançar muito vigorosamente, isso é muito bom, né? Em termos de avanço, de investimento, em termos, inclusive, né, de diagnóstico, de prevenção, de tratamento. Gostaria que o senhor especificasse um pouco isso, contextualizasse esse investimento do Círculo aqui para os nossos internautas, por gentileza. Perfeito. Então toda a área da medicina, das ciências da saúde, assim, avança em passos largos sempre, né? Então é muita pesquisa, muito investimento, muita tecnologia.
E para a gente correr atrás de tudo isso, só com muito estudo, muito investimento das instituições, né? Então é o que o Círculo fez. Um investimento de mais de 8 milhões na cardiologia. Então esse investimento foi destinado principalmente visando 3 etapas fundamentais, né? Então a primeira etapa que já está em funcionamento é o que a gente chama de serviços não invasivos. O que são serviços cardiológicos não invasivos? É ecografia, é teste de esteira, são exames que monitoram a pressão do paciente por 24 horas, monitoram a frequência cardíaca por 24 horas, entre outros. Então esse serviço já começou numa etapa anterior, já está em pleno funcionamento aqui no hospital. E a segunda etapa, claro, a gente parte para a parte que a gente chama de invasiva. Quando a gente chama de invasiva na cardiologia, é aquele exame que a gente tem que acessar o corpo do paciente para tirar alguma informação ou fazer algum tratamento. Então a gente faz através desse equipamento que vocês estão mostrando ali, que é um equipamento de hemodinâmica extremamente moderno da GE. É um equipamento que a gente acessa, a gente vê as imagens através de radiação. Então, é um equipamento que emite uma dose baixa de radiação com uma qualidade de imagem extremamente alta. Então, permite a segurança, mais segurança para o paciente, para toda a equipe que trabalha, além de uma segurança também na definição de imagem, que fica mais fácil para a gente fazer os procedimentos. Então, esse equipamento que vocês estão vendo aí é que a gente faz o cateterismo cardíaco, a gente vê a circulação do coração. A gente faz exames também vasculares, agora a equipe da vascular está aqui fazendo exames vasculares para ver as artérias entupidas nas pernas de um paciente. A gente consegue fazer exames de circulação cerebral também em pacientes, tratar pacientes com acidente vascular cerebral, AVC, né, derrame, para tratar também pacientes que tenham aneurismas, tanto cerebrais quanto vasculares. Então, toda a parte de exames invasivos a gente consegue acessar por aqui. Então, a ideia do Círculo, esses serviços, claro, já existiam disponíveis antes, né? Mas eram serviços terceirizados. Então, o paciente marcava o exame, iam fazer no serviço terceirizado, que era até aqui no hospital. Mas a ideia do Círculo é centralizar tudo na operadora Círculo Saúde. Então, a gente consegue maior controle do paciente. E por que é importante ter esse controle? Porque a gente, com a ideia, quando tiver tudo estruturado, é fazer um mapeamento. Porque eu falei das 2 etapas iniciais, que eram os não invasivos e agora os invasivos. Tem uma terceira etapa que agora vai começar a botar, que o Círculo vai começar a botar em andamento, que são as consultas. Então, fechando essa terceira etapa, o Círculo consegue, embaixo das suas asas, digamos assim, monitorizar todos os pacientes do Círculo Saúde. E a ideia principal é que o paciente não chegue aqui. Então, a gente vai mapear todos os usuários do Círculo Saúde e vai analisar os pacientes que têm um fator de riscos e trabalhar na prevenção. Então, isso é um manejo mais intensivo na prevenção desses pacientes, né? Então, para prevenir que chegue a doença. Se chegar a doença, a gente vai ter uma ação para tratar essa doença, né? E tratando essa doença, porventura o paciente tem um infarto, precisa de um exame mais invasivo para fazer um tratamento, claro, ele vem para esse setor aqui. Mas a ideia é a gente não precisar usar isso aqui, né? A gente faz, claro, faz toda a estrutura para ter, mas a ideia é para agir bem na prevenção do paciente, né? Sim, o que é o ecossistema, não é, de atendimento para quem tem, né, vários serviços, talvez, né, que não possa ter o controle de qualidade, muitas vezes pode chegar no diagnóstico uma dificuldade de interpretação, não é isso, doutor? Também, né? Então a ideia é unir tudo isso, né? Então o paciente às vezes tem um exame que não é tão fidedigno, né? E a gente sempre na cardiologia a gente peca por excesso, né? Por exemplo, tu vê uma imagem que não é tão definida, um estreitamento numa artéria do coração, por exemplo, que a gente pode denominar ele de intermediário. Então, claro que tu trata sempre, né? Então, aqui esse equipamento permite uma definição maior, né? Então, a gente consegue definir a lesão é importante, não é importante. E se ela é importante, ou mesmo assim, se deixa dúvida, a gente consegue fazer, inclusive, análise de fluxo através dessa lesão, ver se o fluxo é prejudicado. Então, a gente consegue tratar exatamente o que precisa, né? Que às vezes é meio complicado, né? Mas às vezes tratar por excesso também às vezes não é bom, né?
tu pode colocar o paciente em risco de outras, embora baixo, né, pode outras variáveis que podem atrapalhar a qualidade de vida do paciente, né? Sempre pode ter alguma contraindicação de algum remédio, às vezes, de alguma pesquisa, Isso aí, né? isso aí. Algum Por estresse. exemplo, Aham. vou te dar um exemplo bem prático, assim, vamos pegar um paciente de 83 anos, que ele tem um desconforto no peito, que ficou bem com a medicação, aí tu faz um exame invasivo desses, aparece um estreitamento que é intermediário numa veinha do coração, uma artéria, né? Será que aí é culpado ou não é? Então, na dúvida, tu vai tratar. Só que tu tratando, ele vai ter que usar medicações que vão deixar o sangue dele mais fino por um período, depois do tratamento, que esse período pode se estender até um ano, e vai levar ele a um risco de sangramento, que ele é um paciente mais frágil, né, mais fragilizado até com essas medicações. Então, tu tratando exatamente o que precisa, né, sendo mais preciso no diagnóstico, no tratamento, tu consegue, às vezes, evitar que o paciente chegue nessa fase pós-tratamento de usar essas medicações que coloquem ele em risco de sangramento. Então, esse é um exemplo bem simples, assim, de como a precisão no tratamento é extremamente pertinente, né, na cardiologia, né? E o que vai levando a novos desafios, que é o aumento de tempo de vida das pessoas, em maior número, não é? Com diferentes diagnósticos genéticos, com diferentes sintomas, sempre um desafio. Eu só citou, doutor, desculpe, eu chamo, né, pelo cargo, né, só de senhor, mas enfim, é uma questão interessante que falávamos inclusive ontem. Menor irradiação e uma maior capacidade de diagnóstico por uma imagem mais precisa. A gente falava do raio-x ontem, que era um avanço, mas que também já vai sendo ultrapassado por tecnologias mais importantes e menos, né, contaminadoras, já que o raio-x é um problema também, né, doutor? O raio-x ainda existe, né? Esse equipamento, por exemplo, ele não usa nenhum material para produzir radiação, né? Não tem ali césio-137, não tem urânio enriquecido, não tem nada disso, né? Ele produz radiação por eletromagnetismo, né? Então, e permite a radiação sempre vai existir para a gente acessar, né? Vocês estão vendo ali a imagem atrás de mim ali de um osso, que é uma imagem de radiação. Então, o raio-x, isso ali atrás de mim, ó, dá para ver na tela ali uma imagem de raio-x que o pessoal da vascular está fazendo ali um procedimento. Então, o raio-x sempre vai existir, mas a gente tem que usar uma menor dose. A gente sempre usa, aqui, quem é exposto aqui à radiação, toda a equipe que trabalha, e o paciente, inclusive, que é feito um mapeamento da dose de radiação que ele recebeu, é tudo monitorizado. E esse equipamento permite, a gente sempre no fim do mês, a gente tem um acesso ao nosso relatório da radiação que a gente está exposto. Não é que a gente absorve, mas é que a gente está exposto porque trabalha aqui dentro. Isso é individual, a gente fica com um crachazinho, esse crachazinho ele vai computando tudo que tu recebe de exposição de radiação, né? Então, esses equipamentos modernos, a gente vai ver o nosso relatório, às vezes, mensal, ele é ínfima, bem pequena a quantidade de radiação que a gente recebe, por causa dessa modernidade, né? Então, a gente consegue tirar a imagem que a gente precisa com uma qualidade alta e uma dose extremamente baixa de radiação. Igual, mesmo sendo equipamentos modernos, todo o paciente, ele é monitorizado, existe uma dose de segurança, né? Então, se essa dose de segurança, ela atinge um nível que a gente define aqui como crítico, e esse crítico não é nem o que provoca algum dano de radiação no paciente, mas mesmo assim, se atinge esse nível, a gente fica acompanhando por um período de até um ano esses pacientes, se eles desenvolvem alguma doença relacionada à exposição à radiação. Para ter uma ideia em número ali, um cateterismo diagnóstico, a gente usa em miligrays, assim, mais ou menos 100, 120 miligrays. A gente raramente, num exame de tratamento, atinge 2 grays, que é uma dose que a gente leva a uma monitorização, né? E para provocar um dano mesmo no corpo do paciente, esse 2 mil miligrays tem que estar em torno de 10 mil miligrays, né? 10 mil grays, né? Não miligrays, né? Então é uma dose extremamente alta que não chega nem ao perto do que a gente usa aqui, né? Sim. Então a gente trabalha com margens muito seguras, e mesmo com essas margens seguras, porque a radiação a gente tem uma monitorização. A gente trabalha com um médico físico nuclear, que ele faz a calibração da máquina, faz todo o manejo de segurança do equipamento, do paciente. Então a gente
por exemplo, ali, se a gente, ali o maior foco de radiação sempre vai ser o paciente. Então, onde tem aquele tubo branco que fica atrás daquela tela escura, né? Então, ali que é o foco da radiação. Agora, na posição que foi retirada a foto dentro da sala, a radiação é praticamente zero nesses equipamentos mais modernos. Mas mesmo assim, dentro da sala, todas as paredes são chumbadas. Tem um vidro que fica aqui atrás de mim, que ele tem chumbo também. Aqui onde eu tô, que é a sala de comando. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então tem as gurias escondidas aqui, ó, bem escondidas de vocês aqui. Então, lá dentro da sala, onde estão fazendo um procedimento num paciente, lá onde trabalha com radiação, e esse vidro que separa o comando de onde a sala do comando onde a gente está, aqui é zero de radiação, né? Mas mesmo no cantinho lá dentro da sala, esse equipamento moderno permite também zero de radiação, mesmo dentro da sala. Isso é muito importante a gente observar. É legal trazer essas imagens em loco, né, para que a gente veja o quanto é importante, veja como avançamos, né, do médico aquele antigo, né, das sangrias, para o médico físico nuclear, não é, doutor? É isso aí, né? Eu estava comentando, eu dou aula também, né, na universidade aqui, eu estava comentando com os alunos que um dos meus livros preferidos é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Então tem o Rodrigo Cambaral, doutor, quando está no hospital, ele tem uma síndrome coronariana, né? Então ele está com um infarto, com dor no peito, e essa dor no peito provoca uma instabilidade no coração dele e leva a um edema agudo de pulmão, que é o coração falhando mesmo. E o tratamento do Dr. Rodrigo Cambaral no Tempo e Vento é sangria. Então a gente fez esse mesmo comparativo, que eu dou aula no comando da hemodinâmica, da tecnologia, como avançou de poucos anos atrás, né? Que isso aí é ontem, né? Tem o Tempo e Vento, Capitão Rodrigo, acho que é anos 50, logo antes dos anos 60 ali. Isso aí foi ontem. Então hoje em dia a gente traz, se o capitão não, né? Se o Dr. Rodrigo Cambará tivesse nos tempos atuais, a gente traria ele em 5 minutos, a gente resolveria o problema dele nessa situação. Quando eu leio o livro, assim, dá aquela angústia, né, daquela... A pressão alta do paciente. Uma coisa, mas a limitação da época, né? E às vezes o que a gente fazia, isso a gente está falando um tempo, né, mas na cardiologia o que a gente fazia 2, 3 anos atrás são terapias mais antiquadas, não que não ainda são corretas, né, de fazer, mas com uma tecnologia mais avançada que a gente tem hoje, a gente consegue ser muito mais preciso, né? E todo esse investimento do Círculo é para isso, para atualizar. E uma das características que me fez vir trabalhar também aqui no Círculo, porque eu não trabalhava antes, né, mas a proposta do Círculo é um foco no paciente, né? Então, de nada vale toda essa tecnologia, todo esse pessoal trabalhando, toda revisão de protocolo, toda a atualização médica, se não tem um foco no paciente, na humanização, né? Claro. Então, o Círculo me procurou justamente com isso, ó. A gente vai organizar toda a parte tecnológica, a gente vai dar todas as características para te fazer o teu trabalho, e a nossa equipe, né? Mas o foco tem que ser o paciente. Que bom. Então, quando a gente pensa no foco paciente, a gente pensa também na modernidade da medicina, que a medicina passou por uma fase que o médico estava aqui, o paciente está aqui embaixo, né? Para uma fase de que a gente trabalha junto. Então as decisões são compartilhadas, claro que eu que sou o profissional vou dizer o que é melhor, o que não é, mas o paciente faz parte de todo o processo. O paciente é a família, né? Porque a gente fala paciente, entende também às vezes 5, 15, 20, 90 pessoas que são envolvidas no processo de doença, às vezes, porque dependem do paciente, né? Então, o foco é esse, em humanização, né? Então, a gente fez todos os protocolos e a gente agora está colocando em funcionamento aqui. E agora os protocolos que a gente diz é o paciente quando chega, o que tem que receber, o que tem que fazer, as orientações que a gente tem mais modernas sobre isso, né? E em cima desses protocolos a gente tira números. E em cima desses números a gente consegue melhorar nosso trabalho, né? Então, vê, ó, essa parte o número diz que não está bom, né? Essa estatística, então a gente tem que melhorar aqui, né? Mas isso tudo com foco no paciente. Se o paciente não está aqui mesmo com doente, se ele não está confortável,
se a família não tem a informação do que está acontecendo, né? Que é importante, né? Na medicina, o foco atual que a gente tem é muito na informação, né? Então, tudo que a gente conversa, tudo que a gente coloca o paciente, a família junto na decisão terapêutica, no que pode acontecer, no resultado esperado, está errado. E quando a gente comunica com a família, a gente puxa, e o paciente, a gente puxa eles para o nosso lado. Então, não existe o médico de um lado e o paciente do outro. A gente é um grupo. Então, a gente é um grupo que a gente está com um problema e a gente vai achar junto uma solução e tirar o paciente de uma forma mais tranquila possível disso. E a gente sempre vai fazer o melhor, né? Se a gente não puder, às vezes, curar a doença, que às vezes, eu vou te dizer que a maioria das vezes a gente não consegue, a gente consegue amenizar. O próprio tratamento de um infarto, por exemplo, não é um tratamento curativo. A gente melhora o infarto, tira o paciente do risco, mas a doença que causou o infarto, que é a doença aterosclerótica, que está relacionada com os fatores de risco, que está associado com a genética do paciente, ela está ali, ela vai continuar progredindo. Então, o trabalho não termina aqui com o tratamento do infarto. A gente tirou o paciente do risco, tratou a artéria dele que estava ocluída, que provocou o infarto, mas o trabalho vai muito além. Então, o trabalho vai além dele cuidar dos fatores de risco, trabalhar na prevenção para ter um novo infarto, ter uma reabilitação cardiovascular que envolve atividade física, que envolve atividades também que sejam boas para o paciente, para colocar ele na ativa o mais breve possível. Até um pouco tempo atrás, o paciente que infartava, o médico dizia, está contraindicado tu fazer qualquer tipo de atividade física, está contraindicado fazer atividade física, tu não pode se incomodar. Hoje em dia, não. Hoje em dia a pessoa infarta, uma semana depois já começa a tocar a vida dele normalmente, em 30 dias já começa uma atividade física, que o ideal é supervisionado, isso a gente está organizando aqui também, né? Os serviços de reabilitação cardiopulmonar, e ele vai conseguir ficar, não digo melhor do que antes, porque a pessoa sofreu um dano, mas às vezes até fica melhor do que antes, porque às vezes ele melhora tanto o condicionamento cardiopulmonar dele, com esse manejo mais individualizado e objetivo, que ele vai se sentir sim melhor do que estava antes do infarto. E aí, mas esse tipo de acompanhamento tem que ser para a vida inteira, né? Então, quando a gente não consegue curar uma doença, a gente consegue deixar o paciente bem com essa doença. Esses barulhos que vocês estão ouvindo aqui, que dá essa... não é telefone, não é nada, é quando emite radiação lá dentro, né? Então dá um sinal para nós que está emitindo radiação, né? Interessante saber, né? Então a gente consegue deixar o paciente melhor do que estava antes, né? Antecipaste a ideia da prevenção, até apenas verbalmente comentando, no sentido de que quando se chega à situação de infarto, a doença prévia já está, né, estabelecida, mas como o senhor coloca muito bem aí a possibilidade de recuperação até melhor do que antes devido à mudança de comportamento, mudança de hábito, mas não chegar a esse fundo de poço, eu diria, porque nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Então, né, melhorar os hábitos como prevenção para manter um coração saudável sempre é importante, não é, doutor? É isso que o Círculo vai mapear nos usuários, né? Então, através de ferramentas, até com inteligência artificial, a gente vai ver aqueles pacientes que têm um fator de risco para desenvolver essa doença que chama aterosclerose, que provoca estreitamento nas artérias, né, que provoca infarto, que provoca AVC, que provoca insuficiência renal, que provoca doença nas pernas, assim, entupimento das artérias das pernas, que vai prejudicar o paciente de caminhar. Então, fazendo esse mapeamento em pacientes que têm fatores de risco para trabalhar muito mais agressivamente na prevenção, é o principal tópico. Para aquele paciente que tem já fator de risco e já tem aterosclerose, quer dizer, já tem a doença, mas está numa fase que a gente chama de subclínica. O que é a fase subclínica? Ele tem a doença, mas ela ainda não se manifestou clinicamente. Então a gente vai conseguir mapear esses pacientes também e ser mais agressivo para que ela evite que descompense. Que o descompensar da aterosclerose, essa doença desgraçada, é infarto, é derrame, é o entupimento de uma artéria da perna, é aneurisma, para quem tem também
doença vascular, né? Então, evitar que o paciente chegue nessas condições. E claro, Sim. se o paciente chegar nessas condições, e vai chegar uma boa porcentagem dos pacientes, a gente tem toda a estrutura técnica, tecnológica aqui para tratar isso de uma forma mais efetiva e trazer o paciente de volta para a vida. E não só viver, né? Porque só deixar o coração batendo não basta, né? Tem que Não. trazer para a vida e com qualidade de vida também, né? Restabelecer o paciente de novo na rotina dele. Porque É. quando a gente fala em rotina, as pessoas têm uma ideia ruim de rotina, né? Rotina é uma palavra que quando eu escuto as pessoas falando sempre num termo pejorativo, e a gente que trabalha na área da saúde, a gente vê a rotina como um presente divino, porque nada é melhor do que a gente sair de manhã, pegar o trânsito, trabalhar, numa segunda de chuva, que nem hoje, né, que as pessoas dão aquela angústia com aquela rotina, mas isso é um presente, porque a partir do momento que essa rotina é quebrada com uma doença nossa, uma doença de um familiar, a gente vê a importância da rotina na nossa vida, né? Quando a gente está É. aqui no hospital, numa cama, assim, a gente fica louco para voltar de novo à nossa atividade, poder produzir, poder cuidar da família. E a família também, né? Trazer de novo o pai, a mãe, um filho doente de volta para a rotina de levar para o colégio, daquele peso que a gente reclamava antes, né? Então a rotina é um presente. Quando eu vejo a rotina, hoje de manhã mesmo, né? Estava levando minha filha para o colégio cedo e ela disse que saco uma manhã de chuva, né? E, claro, ela não entende a profundidade de uma rotina, né? Mas eu falei para ela, né, que presente, né? Um dia quando tu vai terminar agora, que ela está terminando ensino médio, né? Eu vou dizer, a gente vai sentir saudade da gente vir ouvindo música, falando, discutindo a história da música, discutindo qualquer bobagem, nessa rotina que a gente tem hoje num dia de chuva, né? Que é um É presente. verdade. É o presente. A pandemia nos ensinou bastante sobre isso também, mas muitos não captaram essa mensagem. Doutor, eu sei que o senhor está aí num ambiente, né, bastante dinâmico, não quero abusar também da sua presença aqui, mas só para ter uma última ideia nessa questão de prevenção. A gente tem acompanhado, nós temos acompanhado aí muito sobre a prevenção do câncer de mama, do colo de útero, com diagnósticos cada vez mais precoces, a colonoscopia aconselhada para os homens e mulheres cada 2 anos. Eu tenho o ser humano é muito procrastinador, a gente, né? A questão do câncer de próstata, enfim, o ser humano procrastina. Se não dá sintoma, não vai no médico. O homem, pelo menos, se a mulher não obriga o homem aí, né? Na questão cardíaca, e essa arteriosclerose, como o senhor fala, que é uma doença bem complicada, tem uma data, uma ideia de quando, já que não se tem, né, mapas genéticos familiares individualizados ainda, um dia talvez a gente tenha, né, isso nas mãos do médico, mas enfim, qual é a idade para se começar já a cuidar do coração para ter uma vida tranquila e longa? É uma ótima pergunta, sim. A idade é quanto mais precoce possível. Vamos falar de um fator de risco que é o principal, um dos principais, assim, né? Quando a gente fala de fatores de risco, tem vários, né? Mas os principais que a gente tem é a dislipidemia, o colesterol alto, tabagismo, a hipertensão, diabetes, paciente com uma história genética forte de doença cardiovascular, né? Por exemplo, parentes em primeiro grau, né? Pai, mãe ou irmãos com doença cardíaca precoce. Quando eu falo de doença cardíaca, é infarto mesmo, né? Tem infarto precoce, ou uma história de morte súbita na família. Então, essas pessoas têm que ter um manejo mais invasivo o mais precoce possível. E dando um exemplo para ti, só para dessa parte de quanto mais precoce, melhor, eu vou falar só da dislipidemia, né? A dislipidemia, que a gente entende o colesterol ruim, que é o LDL, uma pessoa que tem uma exposição ao colesterol ruim desde cedo e desde a infância, ela tem um risco maior na idade que a pessoa tem infarto, até mais jovens, assim, de ter uma manifestação clínica da aterosclerose mais grave, que é o infarto. Então, quanto mais cedo tu manejar isso, menor exposição ao fator de risco e melhor vai ser o resultado. E quando eu falo esse resultado, não é remédio, né? São mudanças de estilo de vida. Então, principalmente quem tem histórico familiar, eu recomendo sempre fazer uma avaliação. Não precisa nem ser com o cardiologista, pode ser com o clínico, avaliação desses fatores de risco precocemente, ali saindo da adolescência, né?
para ter uma ideia do seu perfil de risco, para ver como tu tem que se comportar na vida, de uma forma mais intensa ou não, né? E, claro, para as pessoas que estão tocando a vida já numa fase adulta, sempre também procura o clínico e faz uma avaliação de risco cardiovascular. A gente tem uma definição que a gente trabalha hoje em dia, que é uma medicina superficial. Essa medicina superficial não é ruim, é o que a gente faz hoje. Que a medicina superficial ela é baseada em estudos populacionais. Então a gente tem um estudo que estuda uma população, por exemplo, e a gente analisa o risco dessa população de desenvolver doença aterosclerótica, que é o entupimento de artéria, e ela tem essas manifestações clínicas. Então, quando eu vou consultar no cardiologista, ele vai pegar os meus fatores de risco e vai colocar essas minhas variáveis nesse estudo populacional, uma calculadora, e vai me dar o risco de desenvolver o infarto. Então, o que é a medicina superficial que a gente trabalha hoje? A gente pega um indivíduo e coloca ele num grupo populacional estruturado. Isso que tu falaste de análise genética é o que a gente está chegando próximo e eu acredito não vai demorar poucos anos a gente vai chegar numa medicina profunda. Essa medicina profunda vai pegar o Marcelo, que eu vou consultar com o clínico e eu vou ter uma análise genótica, uma análise fenótica, ver o meu meio que eu estou vendo. Eu vou fazer uma análise mais profunda e individualizada do meu risco de cardiovascular e eu vou ver toda a prevenção que eu preciso de uma forma mais individualizada e não populacional. Isso a gente vai estar conseguindo já com inteligência artificial. Olha Então só. a gente está muito sintonizado com essas tecnologias que estão saindo. Então nós aqui de uma cidade do interior do sul do Brasil, na montanha, na serra, a gente faz tudo o que se faz no Texas Heart, nos Estados Unidos, que é um centro cardiológico de ponta. Sim. Porque a tecnologia ela é globalizada. Então não existe mais. Uma vez o paciente ia para Porto Alegre fazer esse tipo de tratamento, né? Sim. E hoje em dia a gente vê às vezes o caminho contrário. Os pacientes às vezes de Porto Alegre vêm procurar a gente porque é um serviço mais individual, mais humanizado e com toda a tecnologia disponível, né? Familiares trazem para cá, né? Então a gente tem acontece às vezes uma reversão, né? E às vezes até os nossos colegas profissionais de Porto Alegre, que a gente trabalha, nossa especialidade é muito pequena e muito unida, né? Então a gente trabalha em conjunto. Às vezes eles preferem que os pacientes sejam atendidos aqui em centros nossos, porque a gente conhece, compartilha experiências e resultados, né? E evita o deslocamento, né? Então a medicina está assim, está globalizada e uma tendência a ser individualizada na prevenção. Então, quanto mais cedo possível. E claro, só para complementar e sendo rápido, Não, vontade. então, evitar fatores de risco de exposição que a gente consegue evitar, né? O tabagismo, ele diminuiu muito, né? Então, eu sempre falo, quando eu era criança, eu tenho 54 anos, e quando eu era criança, a gente já crescia imaginando qual cigarro que a gente ia fumar quando era adulto. Tanto Tinha era cigarro de chocolate, né, para as crianças. fumava cigarro, brincava com cigarro de chocolate, né? E hoje em dia, claro, é um horror isso, né? Então caiu muito o índice de tabagismo, que é muito bom. Mas existe um índice alarmante que a gente fica monitorizando, que está aumentando o índice de tabagismo, somente em mulheres jovens. Então, é uma moda que às vezes é cíclica e parece que está voltando. Então, a gente tem que evitar isso aí, que vicia, né? Vape. Um vape que é uma moda entre os adolescentes. Eu dei uma aula no CETEC há 2 semanas atrás sobre isso, para alunos de ensino médio ali. Porque o vape é uma moda, eles veem como um símbolo, às vezes, de adulto, né? De independência. Mas ali naquele líquido do vape, ali não tem legislação nenhuma. Então equivale a 100 cigarros, às vezes, o poder de vício, de dano. Ainda tu coloca uma substância química que danifica em muito pulmão, né? Tem até síndromes pulmonares relacionadas com o uso do vape. Então evitar a exposição, né? E a moda hoje, que eu falei nessa aula do CETEC, a moda não é que nem a gente quando era criança, que era fumar, era ser aquele cara que era uma margem da sociedade. Tu ser rebelde hoje em dia é tu ser saudável. Tu contra toda a publicidade que tu encontra ruim, né? É tu cuidar do teu corpo. Então é tu cuidar da tua saúde. Isso é ser rebelde. Se rebelar contra tudo isso, né? Então, se cuidar, né? Acho que a gente tem que ter informação desde cedo para poder trabalhar bem na prevenção. Então, quanto mais cedo, melhor, né? Perfeito.
Como é interessante, né, a questão genética, a decodificação do código genético, as pesquisas com célula-tronco, né, como o senhor falou que já estão avançando as pesquisas, chegaremos, eu creio, né, o dia em que a medicina vai ter uma mutação genética induzida para a cura da doença, vai tirar ali o gene, né, a célula-tronco já faz isso naturalmente, mas, né, a partir do momento que ela se replica de uma matriz, que a gente não sabe a força que tem essa multiplicação. Mas chegaremos, eu acho, doutor, o dia que o médico vai fazer essa programação celular e a partir daquela célula vai replicar a célula saudável, né? Não tenho dúvida que, de repente, a gente nunca consegue falar do futuro, né? É. O próprio Harari, no livro Homo Deus dele, ele coloca, né, que ele faz algumas previsões com muito cuidado, mas ele dá um exemplo histórico de como gente que se prevê o futuro lá atrás deu com os burros nas águas, né? Errou, né? Sim. Muito, né? Mas eu não tenho dúvida que se de repente daqui a 10, 20 anos a gente vai olhar esse programa que vai estar na internet ali, e a gente vai ver, olha os dois conversando sobre um equipamento que está no museu, está lá embaixo. Comparando com a sangria. Isso, comparando com a sangria, né? Então, com uma terapia genética que o paciente não desenvolve mais aterosclerose. Quem sabe a gente vai chegar nesse momento. Faz o coração ali na estufa, ali, né? Bota o coração, pronto. Troca e vive 500 anos. Inclusive, se eu pedir para ti assim, tu acha que é possível um coração artificial totalmente de peças assim funcionar? Sim, já existe, eu acho, né? Isso, perfeito. Excelente, já existe. Até no Texas Heart, que eu estava comentando, até o ano passado, tinham 5 vaquinhas com coração totalmente artificial. O FDA pediu somente 3 meses que elas ficassem vivas com coração artificial, porque hoje em dia o protocolo de pesquisa é como ponte para um transplante cardíaco, né? Aquele paciente com o coração danificou, então põe um coração artificial que fique pelo menos 3 vezes até conseguir um coração para o transplante. E essas vaquinhas, até a última informação que eu sei, elas passaram de 6 vezes vivas e pastando bem alegres com um coração totalmente artificial. Dentro do peito? Dentro do peito. Dentro do peito. Material, doutor? E é material, é silicone, é borracha, é material sintético, né? Então, tem o próprio, que saiu na mídia há pouco, um paciente também com um coração geneticamente modificado de um porco, né? Ele viveu um tempo como ponte para transplante. Então a área de pesquisa está avançando muito, né? Desde uma parte física de um porco, por exemplo, que é muito parecido com nós, que a gente consegue alterar geneticamente para funcionar num ser humano, até um coração totalmente artificial e mecânico, que nem as vaquinhas do Texas Heart. Então imagina o que vem pelo futuro. Essa alteração genética que eu citei já existe, né? O senhor acabou de falar, alterou a genética do coração do porco. Vamos avançar muito, né? Que legal. Eu sou do tempo também, como o senhor falou, do homem de 6 milhões de dólares, né? Steve Austin. Se não tirar a nossa inteligência, não virar inteligência artificial, né? Tudo bem. Né? Podemos continuar, né? Isso é importante, né? É uma máquina o corpo, né? Mas é uma máquina que eu, particularmente, como cristão, considero sagrada, e essa associação com a medicina, e com todo respeito, inclusive, à profanação que o Leonardo da Vinci teve, né, a fazer todos os desenhos na época onde era, né, inquisitorial a medicina, hoje nós temos uma aproximação muito importante, porque viver e viver bem faz parte, né, de espiritualidade e também de uma boa ciência. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Marcelo Sabedotti, um papo muito legal, passou muito rápido a nossa conversa, cardiologista, intervencionista e chefe do Serviço de Hemodinâmica do Hospital do Círculo, falando sobre novos equipamentos e também sobre prevenção. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom trabalho, bom dia. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Que legal, né? Sabemos um pouco mais sobre vida, sobre verdades científicas, porque ninguém está livre, né? O tempo passa, basta a gente olhar aí para nossas fotos do passado e veremos, né, como as coisas por fora se modificam, e à medida que nós vamos melhorando o nosso significado de vida, a experiência, queremos viver mais, e muitas vezes a velhice já está batendo na nossa porta quando a sabedoria chega. Então, que bom, né, que temos aí muitas possibilidades. Essa entrevista é magnífica, vale você
estudar. Vamos a um rápido intervalo e voltamos para falar de esporte, né? Não temos o Joselito, que estava em jornada esportiva ontem, mas a gente fala rapidamente aqui do Juventude do Caxias. Intervalo para Unicesumar. Fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de gestão do tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Por dentro da bola. No quadro Por Dentro da Bola, vamos falar primeiramente, né, da derrota do Juventude para o Palmeiras. Uma derrota que complica, o Juventude é o penúltimo colocado e o Thiago Carpini fala sobre esses desafios, né, difíceis para a equipe alviverde. Bom, boa noite. Como você falou, né, acho que é desnecessário aqui a gente enaltecer a capacidade e a qualidade do adversário que nós enfrentamos ontem. Acho que seria redundante em falar toda a dificuldade que o Palmeiras proporciona a todos os adversários, finalista de Libertadores, brigando pelo título. É um time de muita consistência, mas hoje eu fiquei muito feliz com a consistência do Juventude. Claro que a gente não fica feliz com o resultado, porque nós precisamos ter essa consistência, esses bons jogos acompanhados do resultado, no momento que a equipe encontra-se, né? Mas me deixou muito, muito feliz o compromisso, o comportamento. Eu acredito que a maneira que nós distribuímos hoje, taticamente, a organização funcionou melhor de acordo com o adversário. A gente tentou algumas alternativas que não aconteceram no último jogo, algumas deficiências que nós observamos e a gente tem observado, a gente está tentando estancar esses problemas, né? Então, acho que hoje uma ideia diferente que proporcionou um pouco de desconforto ao adversário. Na minha concepção, os dois momentos que nós sofremos os gols, nós estávamos melhores na partida. A gente sofreu um gol ali de uma fatalidade, uma finalização do Veiga, um bate-rebate, isso sobrou para o Bruno, 1-0, e a gente vinha fazendo bom jogo, competindo bem, tendo também o controle do jogo. E no segundo tempo também, né? Sofremos o gol numa transição, tivemos a oportunidade até de eliminar essa transição, com um pouco mais de imposição nos duelos, e a gente vinha também melhor na partida. Eu não lembro de grandes defesas do Jandrei, grandes intervenções, e você jogar contra um adversário desse nível e conseguir neutralizar esses pontos e incomodar da maneira que nós incomodamos. Não lembro de grandes defesas do Jandrei, mas lembro de 3 ou 4 do Carlos Miguel, que nós poderíamos ali ter feito gol, ter buscado um empate, enfim. Então foram boas coisas, né? Agora essas boas coisas elas precisam ser acompanhadas de resultado melhor, dos 3 pontos nos próximos jogos, que a gente segue lutando e segue acreditando. Essa luta, essa disposição representa a Juventude, representa a nossa cidade, representa esses atletas, o compromisso nosso com nós mesmos. Então, acho que valorizar o que eles fizeram hoje, com pouco tempo de trabalho, para mudar a plataforma como nós mudamos e ter uma resposta tão positiva em vários momentos do jogo. Muito bem, tá aí, né, o Thiago Carpini, que falou no sábado ainda, e trazendo aí a 13 horas, né, atrás a sua entrevista coletiva,
dizendo, né, que ainda tem matematicamente chances de que o time evoluiu. Tomara que sim, né? Tomara que seja realmente essa visão positiva que se transforma em resultados, nada mais nada menos que o líder do campeonato, né, o Palmeiras. Difícil, né? Realmente. E nesse momento imediato, agora, quando são 10 horas e 41 minutos, está acontecendo uma coletiva de imprensa junto ao Estádio Centenário para a apresentação do técnico Fernando Marchiori. Nós vamos trazer para a tela aqui, vamos colocar, né, essa transmissão. Cadê o áudio? Taran, taran. Mas claro, ainda não trouxe, né? Agora sim, vamos lá. Grandes trabalhos, né? O Caxias vem, então aquilo que eu falo, nem tudo está tudo certo, nem tudo está tudo errado, né? Então a gente vem para ser mais uma engrenagem na equipe e conseguir, né, potencializar algumas coisas a mais também, junto a todos e crescermos. Mas, nesse princípio, é entender, visualizar aonde a gente pode melhorar, crescer, o que vamos ter de parte orçamentária, o que vamos ter de dia a dia, para que aí a gente possa tá ajudando, auxiliando. Ainda mais que eu acredito que o ano que vem é um ano atípico, né? Nós temos Copa do Mundo e os calendários foram, né, diminuídos. Então eu acredito que os clubes vão ter bastante problemas, né? De você conseguir ter um elenco pelos estaduais para o ano todo. Acho que nem todos os atletas vocês conseguirão, né, fazer isso. Agora, eu acho que o grande desafio vai ser o quanto antes a gente conseguirmos mapearmos esses atletas que já têm outros vínculos em outros estaduais, para que a gente possa fazermos os pré-contratos para, sim, lá na frente, para o nosso Campeonato Brasileiro, para esse objetivo grande, gigantesco, a gente está bem robusto, bem forte com isso, né? Porque hoje está muito inflacionado. Você fala com qualquer atleta, qualquer mercado de estadual, os preços, os valores estão, porém, são 5, 7 jogos só, né? Então é 1 mês e meio de competição, podem estar desempregados. O Caxias hoje tem uma força muito grande, que é o calendário para isso, né? Então, porém, vamos ter que estar bem atento a esse segundo passo. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo aqui a Caxias do Sul. Vai ser a tua primeira experiência, né, no futebol gaúcho, como é que está a tua expectativa e também já está estudando como é que funciona o Campeonato Gaúcho, e, enfim, para atuar aqui no Caxias. Bom dia, obrigado. Não, com certeza, será, é uma honra, né? E sabemos que é um campeonato um dos mais fortes que tem do país, sabemos, não temos dúvida disso, né? Então, já estamos atentos como vai ser o formato da competição, né? Estudarmos isso, entendermos filosofia, característica dos adversários, para que a gente possa ter, né, o êxito, assim, da competitividade que nós sabemos que tem, mas dentro de alguns ajustes que a gente considera do início do trabalho importante para nós, para que a gente possa fazer uma grande competição. Bom, Fernando, nesse ponto até mesmo já de planejamento de 2026, dos jogadores que têm contrato, dos atletas que saíram, já foi feito esse raio-x já para iniciar a montagem do elenco? Estamos conversando, né? Estamos conversando junto a todos, né? Junto ao Léo, o João, o Corsetti, estamos, né, batendo papo diariamente para isso, né? Então, é isso que nós estamos identificando agora com eles, eles estão nos colocando a par de tudo, para que daí a gente possa iniciar realmente esses ataques aí em relação a quem fica, quem sai, né, e quem precisa chegar para um primeiro momento. Bom, chega depois de um ano que o Caxias conseguiu chegar a uma semifinal de Gauchão, passou de fase na Copa do Brasil, chegou a um quadrangular de acesso também na Série C. Então, foi um ano que muitos objetivos foram alcançados e que pega de peso, vamos dizer assim, para esse próximo ano ser ainda melhor para o Caxias, né? Porque é a expectativa do torcedor. Eu acredito que peso não, mas fica aquilo que a gente vem falando de um trabalho sério, né? Um trabalho sério, ele precisa ser consistente, né? Então, o Caxias vem fazendo isso nos seus últimos anos, né? Se não me falha a memória aqui, os colegas podem me corrigir, mas eu acho que dos últimos 9 anos, o Caxias chegou em 7 semifinal de gaúcho e 2 finais, né? Então, mostra uma consistência que não foi apenas desse ano. Esse ano foi mais um ano bom. Então, o Caxias está se fortalecendo, está se arrumando
está se preparando para voos maiores, né? Então, eu acho que essa a continuidade e solidez, aquilo que eu falei no início, né? Infelizmente, o nosso futebol é visto simplesmente por resultado, mas eu não vejo dessa forma, porque eu acredito que são coisas que têm que ter construções, e essa solidificação o Caxias está fazendo, esse alicerce, essa base, para chegar e conquistar os objetivos. Então, acho que cada vez mais o Caxias vem se aproximando da conquista dos seus objetivos, e isso é muito importante. Você falou há pouco, Fernando, essa questão do mercado inflacionado, né? É possível, tendo em vista o chão, Copa do Brasil, Série C, que é o grande desejo do torcedor do acesso, um poder de investimento onde, pelo que você já pôde apurar, o Caxias consiga atingir esses objetivos, não tendo talvez a maior folha de outros clubes que investem pesado, chegar até, por exemplo, onde chegou num quadrangular decisivo e conquistar o acesso. Como é que você observa esse poder de investimento para se refletir em campo também? Eu acredito muito que são os elos, né? São as correntes, né? Então, eu acredito que a treinabilidade é muito importante. A parte que o Caxias tem da sua seriedade de honrar com os compromissos é muito importante. A parte que o Caxias optou por uma manutenção de boa parte do elenco é muito importante. E eu acho que, então, assim, ela vem sendo feita gradativamente e colocando todos esses setores, né, de uma maneira, conseguindo conquistar uma solidez nisso. Então, eu acredito que hoje você não precisa ter a loucura, mas você tem que ter daqui a pouco um elenco robusto que te dê opções, porque são várias competições que você vai participar. Então, é óbvio que você precisa ter isso, você precisa ter uma parte estrutural que o mínimo seja organizado, fortalecido e que te dê uma sustentação, né, muito forte para que você sustenta isso. E o resto eu acredito muito, 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 porque não tem aquela loucura hoje mais, né? Eu acho que a saúde financeira dos clubes passa por isso. Então, a treinabilidade, o nosso trabalho, trabalho de comissão, trabalho de todos, junto com uma cadeia que se chama-se, né, multidisciplinar, das organizações, de todos os setores estarem, né, ligados, juntos, se falando, se comunicando, minimizando erros, eu acho que é importante. Agora, eu acredito também que para que isso que você falou aconteça, eu vejo claramente o segundo passo nosso, ele vai ser o mais importante para o ano, que é em relação a depois do estadual, de Série A2, de Série A1 de Campeonato Paulista, gaúchos, né? Você pega alguns clubes no estado de Minas Gerais hoje, e não tem calendário, um ou outro que tem, o que eles estão fazendo financeiramente é uma verdadeira loucura. E assim, isso atletas de um nível muito bom para o nosso nível, eles estão indo. Então, você tem que estar atento a isso para um segundo passo. Até sobre essa montagem de elenco, tem uma experiência em Série A2 do Campeonato Paulista, onde o Caxias pode buscar também bons jogadores. Quanto essa tua experiência vai agregar nessa montagem? Eu acredito que experiências são trocas, né? Eu acho que é com todos eles, né? Com todo o Léo, que tem uma vasta experiência, João, Corsetti, né? Eu acredito que, aquilo que eu sempre falo, ninguém constrói e faz nada sozinho, né? Agora, eu acho que nós temos, minha filosofia, ficar quieto e trabalhar, buscarmos bastante isso, né? Dentro de atletas que caibam no nosso orçamento, que entendam o que é o Caxias, o que entendam o que é a nossa torcida, né? Que sejam bons profissionais, bons atletas, que possam vir aqui e nos dar, nos entregar, né? Então, eu acredito muito, como eu falei, em sequência, em organização, nessa treinabilidade, e acredito sim, que hoje o futebol de São Paulo, sem sombra de dúvida, a Série A2, como você frisou, era uma das mais procuradas que se tem para montagem de elenco. 22, quando nós chegamos na final com o ABC, né, da Série C, contra o Mirassol, nós buscamos muito atletas dali que saíram comigo dali, né? E esses atletas performaram, subiram. No ano seguinte, chegamos em final novamente, semifinal de Copa do Nordeste, um atleta de nível de A2. Então, por isso que eu acredito muito no ser humano, no profissional, né? Claro, tem-se as marcas, tem-se os nomes, né? Tem-se os respeitos, porque cada um atinge isso. Mas tem muita gente boa aí do mercado se apurar que precisa de oportunidade.
Muito bem, este é, né, o novo técnico do Caxias, Fernando Marchiori, para o ano de 2026, construindo uma equipe que atingiu objetivos, né, importantes, se manteve na Série C, chegou às semifinais, não conseguiu o acesso, mas também não se pode considerar, né, muito pelo contrário, né, terra arrasada. Tem expertise nessa gestão, tem gestão de conhecimento a ser feita, tem aprendizado da direção. Então vamos torcer aí, né, para que as equipes aqui da Serra Gaúcha sigam em ascensão. É bom para todo mundo, né? Com essa notícia também chegando de uma universidade federal, o que é bom para outras também, né? Vai ser bom também para as faculdades, universidades aqui presentes, porque estimula o conhecimento, estimula a economia, estimula o mercado amplamente. Tudo isso faz parte, né, de um ecossistema, de uma economia, de uma sociedade. Quando se fala em educação, por exemplo, né, como eu citei, mas também, voltando ao Caxias, torce aí muito, a torcida fica muito feliz, né? O torcedor avança no sentido de ter esperanças. Não foi um ano emocionante, não foi um ano perdido, não. Ok, este é o quadro Por Dentro da Bola, aqui no Teoria de Tudo. Por Dentro da Bola. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. e não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Legal, Livraria Mercado de Ideias junto conosco e também trazendo aí possibilidades importantes, né, para a nossa transformação cultural. Maria Helena Lacava, deixo aqui o meu abraço para ela também. 753 edições independentes do Teoria de Tudo,
fazendo cultura, fazendo, né, o esforço de entrevistar pessoas queridas, amigos de todas as áreas aqui, e trazendo para você também informação, pensando bem, dá para ser feliz, em busca da razão perdida. Nosso querido internauta, nosso grande abraço a você, telespectador, ouvinte do nosso rádio, enfim, estamos juntos, é o Teoria de Tudo. Até o próximo programa, a gente volta logo, logo mais. Para você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, faça tudo aquilo que é recomendável para você receber as nossas notificações. Vem coisas boas por aí, sempre mais. Um abraço, tchau, tchau, é o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio